Olá, está entrando no ar o programa Estética e Bem-Estar. E hoje nós vamos falar sobre estética. Visitamos o Centro de Estética da Unipar de Moarama para conferir quais são os procedimentos do momento. O programa Estética e Bem-Estar de hoje começa com um procedimento de capilar, que você pode aproveitar para poder aprender e fazer aí na sua casa. E quem explica para nós como que é esse procedimento, como que é o passo a passo dele, é a professora Cláudia Mica, aqui do Centro de Estética da Unipar de Moarama. Professora, hoje então a gente vai falar desse procedimento de capilar, né? Qual que é o nome dele? É uma técnica de lavagem a seco, né? E a gente aqui também chama de procedimento de higienização do couro cabeludo a seco. Certo. E as pessoas podem aproveitar também como dica para estar fazendo em casa, é isso mesmo? Isso mesmo. Então podem fazer em casa. A gente também orienta nos ambientes hospitalares, no qual o paciente não pode, né, se dirigir a um banheiro para tomar um banho com água e tudo mais. Então por isso que a gente faz a seco. Além disso, né, além desse procedimento que você já deu como dica, quando a gente pode usar, professora, quais são os benefícios também? Tem algum benefício para quem faz essa lavagem a seco? Sim, normalmente, né, a gente encontra no mercado hoje o shampoo a seco. Então hoje as pessoas estão acostumadas a utilizar o shampoo a seco, que é aquele spray, né? E ele, na verdade, ele é para uma emergência, porque se a gente utilizar ele em excesso, ele é prejudicial para o couro cabeludo, pode causar caspa, até mesmo a queda de cabelos, né? E aí essa lavagem a seco, a gente utiliza produtos que vão promover a saponificação, que a gente fala, que aí a gente consegue retirar essa oleosidade do couro cabeludo de forma mais eficaz e já tratando esse couro cabeludo, né? Ao contrário dos componentes que a gente encontra no shampoo a seco, que são prejudiciais. Nesse não, esses ativos eles vão auxiliar até mesmo no tratamento da oleosidade, uma caspa, é uma higiene mais eficaz. Nossa, que legal, muito bom. E professora, esse procedimento, como você disse, ele serve também para tirar a oleosidade, né? Sim. E além disso, com o passar do tempo, né, e esse uso contínuo, ele pode ser prejudicial. Então existe assim um período que a gente pode estar fazendo uso dele, porque assim, às vezes tem pessoa que tem um cabelo que não pode lavar com frequência, né? Essa pessoa também pode aproveitar isso? Pode, até pode, mas eu também oriento assim, que esse procedimento ele não pode ser substituído por uma lavagem convencional. Então sim. Também é para situações de emergência, certo, né? Só que ele é superior ao efeito de um shampoo a seco. Então, assim, considerando shampoo a seco, sim, lavagem certo, a seco e a lavagem convencional, né? Então ele é superior ao shampoo a seco, mas ele não é superior à lavagem convencional com água e tudo mais. Entendi, é uma alternativa. É uma alternativa. Ah, que legal. E a gente pode mostrar o passo a passo, então, para quem está em casa? Com certeza. E como que a gente começa, professora? Então, na verdade, assim, considerando que o cabelo, por exemplo, da modelo ou do paciente já esteja, vamos supor, sujo, né? Com oleosidade, que a gente queira retirar essa sujidade. Então, a gente vai fazer o preparo com uma loção que a gente chama de loção desencrustante, que é uma loção que a gente usa com um aparelho chamado desencruste. Certo. Mas como em casa não vai ter esse aparelho, né? Ou até mesmo um ambiente hospitalar, ou até mesmo numa falta de água, né? A gente não tem esses equipamentos, a gente usa apenas o produto, que é um produto à base de sódio, né? Que ele vai promover a saponificação. Aqui no caso é o carbonato de sódio. Então eu vou utilizar 2 partes desse produto, aqui no caso vou utilizar 10 ml. E uma parte de uma loção que a gente chama de higienizante, né? Uma loção antisséptica para também melhorar a higienização, os micro-organismos, né? Tratar esse couro cabeludo também. E ele tem mentol, então ele dá uma sensação de refrescância e bem-estar até para o couro cabeludo. A pessoa sente uma sensação de limpeza mesmo. Então a gente vai utilizar aqui 5 ml, então metade da loção desencrustante. Opa. Só tirar um pouquinho. E aí, com a gaze, ela vai fazer
vai molhar na solução e vai fazer um esfregaço ali no couro cabeludo, retirando toda a oleosidade. Certo. E ele desce para o fio ou só no couro cabeludo? A gente só estende para o fio se a oleosidade também estiver presente no fio. Então, por exemplo, se eu tenho já uns 3, 4, 5 dias sem lavar o cabelo, né? Certo. E o couro cabeludo é super oleoso, provavelmente ele vai estar ali uns 4 dedos do fio também oleoso. Sim. Aí a gente estende um pouquinho mais pro fio. Mas caso contrário, não. A gente não aplica no fio. Isso, no fio. É só no couro cabeludo. Nossa, que legal. E aí, após a aplicação da solução, a gente já vem com o borrifador com água e já retira esse produto. Já faz a retirada como se fosse a lavagem, né? Certo. Mas aí a gente não faz um lavatório, não utiliza a água, aquela quantidade de água igual a gente está acostumado numa lavagem convencional. Nossa, que legal. Então é para dar aquela sensação de limpeza mesmo no cabelo através do couro cabeludo. Isso, e ele promove sim essa limpeza através dos produtos, desses princípios ativos. Que legal. Não é só, por exemplo, no shampoo a seco, ele tem na composição, às vezes, né, derivados do talco, enfim. Sim. Tanto é que às vezes fica até um pozinho no couro cabeludo. Sim. E aí isso ele absorve a oleosidade. Então, assim, é emergencial. Aquele pozinho, em excesso, ele vai acumulando no couro cabeludo, pode tamponar o folículo piloso e aí causar queda de cabelo. Então, também é mais em situações de emergência. Certo. E a gente observa que realmente ele é bem mais eficiente, né? Traz essa sensação de bem-estar, como você falou, pelos produtos, né? Isso. E a pessoa que tá, assim, muito tempo sem lavar o cabelo, relata mesmo que parece que lavou o cabelo, isso, um alívio. Diferente do shampoo a seco, né? Certo, não dá essa sensação. Não dá. Que legal, nossa, uma super dica então. E é finalizado depois da água só seco? Isso, aqui depois, por exemplo, se tiver acesso ao secador, pode secar, sim, né? Se por acaso, por exemplo, for secar, vocês vão perceber que o cabelo fica soltinho, como se tivesse lavado mesmo. Sim, que legal. Né? Seca, e aí nós finalizamos na ponta, do meio para a ponta, com um spray anti-odor, ou spray de brilho, que na verdade ele vai promover um pouquinho mais de brilho, maciez para esse fio de cabelo. Sim, e um pouquinho também de perfume. Né? Então, como se o cabelo tivesse mesmo lavado e passado o condicionador. Porque aqui mesmo na haste, nas pontas, não suja. Muito difícil. Isso que eu ia te perguntar agora. Né? Porque a gente está falando sobre a limpeza do couro cabeludo. Eu ia até te perguntar isso. O nosso fio, ele é sujo ou a sujeira vem do couro mesmo? Ela vem do couro. Aqui a gente tem alguns resíduos, né, de poluição, mas é mais difícil, né? A sujidade mesmo, ela provém mais do couro cabeludo. Certo. Pelo suor? Pelo suor, pelo sebo, sim, né, produzido pela glândula sebácea. Então isso é o que incomoda mais. Certo. Aqui nas pontas é mais mesmo para deixar mais macio, mais brilhoso, certo, com maior penteabilidade, né? Sim. E aí a gente consegue, através de um spray de brilho, um spray anti-odor, já proporcionar isso. Que legal, muito bom. Uma excelente dica, então. Vamos fazer só mais essa linha e a gente já aplica nas pontas. Aqui para nós ainda não falta água, né? Mas tem regiões que quando falta água as pessoas ficam agoniadas sem poder lavar o cabelo. Sem poder lavar o cabelo. Então é uma alternativa sim que podem recorrer. Que legal. Isso. Aí agora, nas pontas aqui, a gente pode aplicar assim mesmo. Aqui do meio pra ponta, ó. Passa o spray. Isso. Dá pra sentir o perfume? Dá pra sentir o perfume. E a leveza do cabelo também, né? Através das imagens a gente consegue observar como o cabelo dela fica bem natural.
Fica sem peso também, professora, assim, né? Sem mesmo peso. O spray não dá peso. Não fica pesado. Ele fica com a sensação mesmo, porque o sódio, né, aqui no caso é o carbonato de sódio, mas nos shampoos convencionais, a gente encontra o lauril sulfato de sódio, que também é um derivado do sódio. E ele também promove a limpeza. Ele é o responsável pela limpeza e é o produto que nós utilizamos aqui também para promover essa limpeza do couro cabeludo. Que legal. Tá certo, então. Muito obrigada pelas dicas. Imagina. Eu espero que quem esteja nessa condição, ou precisando, ou querendo conhecer a lavagem a seco, possa ter aproveitado o nosso passo a passo. E o procedimento que nós vamos conferir agora é corporal. O programa Estética e Bem-Estar fala agora sobre um procedimento corporal aqui no Centro de Estética de Umuarama com a professora Giovana. Professora, qual é o procedimento que a gente vai falar hoje? Detox redução corporal aliado à aromaterapia. Certo. E quais são os benefícios desse procedimento? A detox redução, a princípio, ela é uma eliminação de líquidos e toxinas. Então, utilizamos esse procedimento corporal antes de dar início a outros tratamentos. Então, o objetivo é eliminar as toxinas do organismo do meu paciente, já tirando então líquidos que estão acumulados, ou mesmo reduzindo medidas, que já é um avanço, né? O meu paciente já sente essa redução, às vezes, nas vestimentas após a primeira sessão. Que legal! E as pacientes, elas buscam bastante por redução de abdômen, né? Sim, a área mais procurada é região abdominal e flancos ou região, glúteo, pernas. Aliado à aromaterapia, eu potencializo os meus resultados, na qual os óleos essenciais têm ativos que vão ajudar nessa drenagem, nessa eliminação de líquidos, além de ajudar na circulação sanguínea, tá? Então a gente faz uma terapia combinada. Então a detox redução, a gente também aumenta a circulação local através da termoterapia, uma manta que vai envolver essa minha paciente na região tratada, fazendo com que essa temperatura corpórea aumente e ela então facilite a drenagem desse líquido e eliminação de toxinas. Certo. Professor, e tem contraindicação para os pacientes? Sim, às vezes algumas situações de dermatite, alterações de sensibilidade da pele, a gente não utiliza. Ou alguns óleos essenciais que a gente também faz o uso. Durante o procedimento, a gente faz o uso da argila. A argila, ela é um condutor também, né? E é um ótimo mineral que tem vários ativos e vai já ajudar então nessa detox redução. Então, aliado à argila, principalmente a verde, que é um grande ativo, a gente faz uso de óleos essenciais que vão facilitar então essa detox redução. Então são dois ativos minerais, né? E princípios ativos que têm essa indicação. Certo. O óleo essencial já é utilizado ali na combinação? Sim, fazemos uma pasta que a gente fala, né? Uma mistura de argila ou água termal ou água natural, juntamente com o óleo essencial, e fazemos a aplicação na área tratada. Na sequência envolvemos o PVC para ocluir essa região e aí mantemos a temperatura em média aí 40, às vezes um pouquinho mais, por um período de 20 minutos até 40 minutos. Então, às vezes um hipertenso que tem alguma alteração, né, de arritmia cardíaca, a gente já não indica a termoterapia. Na questão da argila, do óleo essencial, geralmente não tenho nenhum problema. Que legal, professor. E qual é o óleo utilizado para essa combinação? Os mais utilizados são cítricos, então aí vai um alecrim, vai um limão, vai uma laranja, um junípero. Aí a gente sim observa a questão das alterações do coração. Do restante não tenho contraindicações. Certo, que legal. Excelente. Então ele pode ser feito tanto no verão quanto no inverno? Excelente, não tenho problema nenhum. No inverno até é um período muito bom, porque comemos mais, alimentamos de comidas mais pesadas e isso facilita para a retenção hídrica. Então a gente já faz uso dele. E no verão a gente chama de queridinho porque o pessoal está se preparando para o verão, colocar o corpo em exposição. Então
tanto mulheres quanto homens gostam desse tipo de tratamento. Que legal! Nossa, uma excelente dica então para você que está em casa, está se incomodando aí com as gordurinhas, pode vir conferir esse procedimento que é ideal para então eliminar, na verdade, para reduzir medidas, né, professora? Ele ajuda na redução de medidas, eliminação de líquidos e, por consequência, então, na celulite e na gordura localizada. É um procedimento, então, pré-tratamentos, né, pré a outros tratamentos que a gente faz a indicação. Certo, que legal. Muito obrigada, professora, por ter esclarecido essas dicas. Eu que agradeço. E agora vamos conferir a dica da semana. O programa Estética e Bem-Estar fala agora sobre um procedimento facial realizado aqui no Centro de Estética de Umuarama. E quem explica para nós agora é a Cíntia, que vai falar. Cíntia, qual é o procedimento de hoje? Nós vamos demonstrar o tratamento de área de olhos, para amenizar olheiras, inchaço e flacidez desse local. Certo, tem bastante mulheres, né, que sofrem principalmente com isso, né, Cíntia? É um problema bem recorrente, né? Sim, é o primeiro local, né, que normalmente se aparecem os primeiros sinais do envelhecimento. Certo, e a gente vai mostrar o passo a passo como esse procedimento acontece. Como que a gente começa ele, Cíntia? Nós iniciamos com uma higienização do local. Certo. Tá, e anteriormente, nós vamos utilizar uma ferramenta que mede o nível de oleosidade e de hidratação do tecido. Nesse momento, a gente está fazendo essa medição, observamos o resultado, percebemos que a pele não está com equilíbrio entre o óleo e a água desse tecido. Então, o objetivo é melhorar. Esse aparelho ele mostrou até ali com uma cor, né? Corzinha vermelha, quer dizer que não está equilibrada, estava desidratada essa pele. Certo, então a gente faz essa medição para saber se está hidratada a pele. Exatamente, né? Normalmente o cliente já percebe isso ao tato. Só que agora é uma ferramenta que fica realmente óbvio, né? A gente consegue mensurar esse nível de hidratação. Que legal! E daí já começa a fazer a higienização? Isso, aplicando o sabonete, né, em todas as áreas, embora será um procedimento local, na área dos olhos. Certo. A higienização a gente faz em toda a face, né, para evitar às vezes contaminação, sujidades de outros locais para a área tratada. Certo. E esse procedimento, Cíntia, ele é feito um tratamento assim recorrente, que exige muitas sessões, ou ele é feito ocasionalmente? Assim como todo tratamento estético precisa, sim, de uma continuidade. Certo. O tratamento inicial é em torno de 8 a 10 sessões. Após esse período, a gente faz manutenções quinzenais ou mensais. Que legal! E os resultados são bem positivos. Sim. Vale a pena. Com certeza. Quem faz, aprova. Sim, aprovam e retornam, né? Que legal! E daí, depois que você faz esse tratamento inicial, é para dar uma aliviada naquela característica, né, que a gente observa de inchaço, ou às vezes até para aquele roxinho, Cíntia, também? Sim, a área de olhos, existem várias disfunções que acometem esse local. O inchaço, que também é conhecido como bolsas, a flacidez, né, que daí é a queda da pele, e a gente observa também um escurecimento, Sim. que ocorre por duas funções, né, por duas causas. Pela circulação do local, que geralmente gera aquela cor arroxeada, e também pela pigmentação de melanina, que daí gera a coloração acastanhada. Normalmente é uma mistura, né, do inchaço, da flacidez e da pigmentação. Então a gente precisa agir em várias frentes para realmente deixar esse local aí mais tonificado, coloração harmônica e sem inchaço. Certo, entendi. E Cíntia, então, a partir desse momento que a gente começa a fazer o tratamento, depois é só fazer a manutenção, depois dessa Isso, fase. Seria recomendado também como orientação o cliente utilizar produtos hidratantes, firmadores em home care, né, que a gente chama de tratamento domiciliar, né, todos os dias, fazer lá o seu tratamento em casa também. Que legal, entendi, muito jóia esse tratamento. E depois da higienização, já tem uma hidratação, sim? Agora nós estamos aplicando o esfoliante, Certo. para retirar o excesso de células mortas. E já faz um tratamento completo, né? Sim, sim.
E na sequência é feita a tonificação, que é esse produto que está sendo aplicado. Ele normaliza o pH da pele, preparando para o próximo passo, que é a máscara. Certo. E essa máscara que vai ser o ativo do tratamento? Um dos. Essa máscara é uma máscara de carvão. Ela desintoxica os tecidos, melhora a circulação e ajuda na eliminação de toxinas. E daí, na sequência, que é feito o laser depois, né? O laser e o LED. Ah, sim, porque nesse tratamento tem a complementação do laser. Isso, é um procedimento de 1 hora. Certo. Né? De 50 minutos a 1 hora. E tem alguma contraindicação, Cíntia? Sim, normalmente não se pode aplicar sobre o globo ocular, então não pode se aplicar sobre os olhos, mas comparado às demais eletoterapias, ele é mais seguro, ele é mais agradável, mas geralmente não pode sobre a área de olhos, não pode em gestantes, pessoas que tenham as áreas muito machucadas, né, lesionadas, certo. Mas é um equipamento bem tranquilo de se trabalhar, tem poucas contraindicações. Certo. A pessoa tem que estar saudável, a saúde e a pele. Sim. E agora então a máscara que vai anteceder o laser. Isso mesmo. Na parte superior também é aplicado, sim? Sim, tanto na superior como na inferior, respeitando sempre a linha da pálpebra. Certo. Nessa parte superior a gente também tem um pouquinho de flacidez, Sim. Dá aquele olharzinho triste, né? Ah, tá. Nossa, então é fundamental cuidar da pele, né, Cíntia? Esses tratamentos faciais, né? Pra poder evitar esses sinais de idade, então, né, gente? Que é bastante, né, Cíntia? A área das pálpebras, ela tem uma espessura mais fina que as demais áreas da face, justificando aí ela ser uma das primeiras a mostrar ali os sinais de envelhecimento. Certo. Então é uma área que precisa de um cuidado especial, sim. Sim. E é a área unânime. Todas as clientes que chegam até o centro de estética têm várias queixas em vários locais, mas a área de olhos sempre está. Isso é uma das principais. Agora então, depois que foi retirada a máscara, né, Cíntia? Agora é a fase do laser? Sim, a gente está fazendo a aplicação de um laser vermelho associado ao laser infravermelho. Então ele tem ação que melhora a circulação, melhora o metabolismo do local e também estimula a produção de colágeno. Certo. Para acabar com aquele aspecto, né, de inchaço, né, de cansaço. Você fica com uma cara de cansada também, né? Exato, né? Os olhos são a janela da alma, né? Então a gente precisa iluminar esse local. Então, os objetivos são esses: melhorar a circulação, firmar esse local e deixar uma pele renovada, né? Sim. Nota-se que está sendo utilizado, né, equipamento de proteção individual tanto para a tecnóloga em estética como para a cliente, né, que é obrigatório para fazer a aplicação desse tipo de equipamento para a segurança. Certo. Depois de aplicado o laser, aí é só finalizar? Nós aplicamos um segundo tipo de luz, que é o LED, né, a coloração dele é diferente, é uma luz azul, que também tem as funções semelhantes. Aí sim a gente finaliza. Né, com um composto de óleos essenciais e óleos vegetais e a proteção solar. Certo. Esses são os óleos. Isso. É um blend de óleo vegetal com óleo essencial. Nesse caso estamos utilizando óleo de rosa mosqueta, também é um rejuvenescedor potente, associado com o óleo essencial de palma rosa. Todos com o mesmo objetivo, né? Revitalização. Certo. Uma técnica que pode ser associada é a técnica de drenagem linfática, técnica manual, principalmente se for um caso com muito edema, que não é o caso da nossa cliente. No caso dela é só mesmo uma massagem para absorver e finalizar. Legal, e também já é relaxante, né? É muito legal porque esses procedimentos estéticos, mesmo estes que visam, né, a melhora da aparência, mesmo assim ainda acaba promovendo um bem-estar, né, Cíntia? Sim, o toque na face é muito calmante. Sim, muito legal. E para finalizar então, o protetor solar e a cliente está pronta. Isso aí. Que legal. A sessão geralmente tem duração de 1 hora, né, Cíntia? Sim. Bem legal. Depois é só fazer o acompanhamento, né, e as sessões para poder continuar cuidando. E os resultados certamente são muito positivos, vale a pena conferir este procedimento.
programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!